Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, defensor e libertador. Todas as vezes que eu olho a lição de cada dia da semana, eu tenho que sempre me recordar do tema da semana, que o tema da semana é O Senhor ouve e liberta. E aqui, a autora colocou um texto de Paulo aos Coríntios, dando uma descrição da guia de Deus em relação ao povo de Israel ao sair do Egito. Não só na saída, mas também na manutenção deles lá. Lembre-se, irmãos, que Deus queria com que o povo de Israel fosse um reino de sacerdotes. Todos eles fossem representantes dele. E o termo sacerdote quer dizer representante do que é sagrado. Então Deus quis que a nação de Israel, toda ela, fosse uma nação das quais pudesse ser representado, ou melhor, no qual poderia ser representado por aquele que é sagrado, pelo Deus que é sagrado. Ele deveria ser luz para os outros e, através do seu testemunho, trazer, na verdade, para os outros a esperança do Deus verdadeiro. Infelizmente, isso não aconteceu por conta da rebelião para com o povo. Então, no capítulo 19 de Êxodo, e o verso 5 e 6, ali é descrito que Deus disse ao povo de Israel: vocês serão um reino de sacerdotes. Lamentavelmente não aconteceu, e aí então essa função ficou especificamente para a tribo de Levi. Diante dessa situação, Deus então liberta o povo e traz ao povo uma condição de vida diferenciada, não só na manutenção deles lá no Egito, mas ao tirá-lo de lá. E quando aqui, na carta aos Coríntios, Paulo descreve do cuidado de Deus, da libertação de Deus, da maneira como Deus guiou aquele povo, ele traz ênfase para que todos entendam que Deus tem sido a guia. E ele chega a dizer assim: a rocha era Cristo. E ele está enfatizando especificamente a pessoa de Cristo. E nesse texto, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo descreve a história do êxodo ali. E eu entendo que ele demonstrou que o povo tinha uma guia que o defendia e essa guia o livrava por sua presença. Então, assim, era a presença de Cristo no meio do povo que trazia a libertação, que trazia o auxílio. Mais adiante, a gente encontra um salmo, uma poesia, um cântico da guia de Deus no Salmo 114. Esse também é um salmo anônimo, um salmo órfão. A gente não sabe ao certo o autor desse salmo. Mas, independente de sua autoria, a inspiração ele é divina e a realidade do que ali foi descrito nos enche de esperança pelo cuidado de Deus. Olha aqui como é que ele começa o primeiro verso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o seu domínio. Agora ele fala dos males, os males que estão sendo representados pelos mares, como também do rio. Olha só, o Mar Vermelho os viu chegando e se abriu. As águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu, ó Mar Vermelho, para que se abrisse? O que aconteceu, ó Rio Jordão, para que recuasse? Porque, ó montes, saltaram como carneiros? Porque, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. E aqui nós entendemos como Deus, e lembre-se, que os mares eram representados por os mares, os rios, eram representados, e algumas vezes, por situação adversa, por situação que trazia calamidade. Quando o próprio João tem uma descrição, um Apocalipse, que ele fala assim: vi novos céus e nova terra e o mar já não existe. Alguns atribuem essa expressão de o mar já não existe como as grandes massas d'água que hoje tem, a grande quantidade de água, os oceanos, que foram, de fato, decorrente pelo dilúvio. Claro, a gente tem que levar em consideração que existia, de fato, os mares ou as águas profundas. Se assim não fosse, as baleias, como é descrito no início da criação, não existiriam. Porém, o que está sendo falado ali do mar não é só pelas suas grandes quantidades de água, mas pelos mares, pelos males que ele trazia. João, com certeza, ao ver aquele mar na ilha de Patmos, e quando ele viu aquela situação, ele teve pavor por se sentir em uma situação desconfortável, desfavorável, e parecia que agora o que lhe cercava era aquele mar que o trazia medo.
E agora, quando ele descreve Novos Céus e Nova Terra, ele fala que o mar já não existe. E aqui nessa descrição, os mares, que embora sejam criação de Deus, os rios também, eles se tornam impotentes diante de um Deus supremo. Aí que se faz a pergunta: o que houve com você, ó Mar Vermelho? E tu, ó Rio Jordão, por que você se abriu? Por que você parou as águas? E aí ele mostra também que do rochedo Deus trouxe água para com o povo. E ele fez com que da rocha seca brotasse uma fonte de água viva. E aqui nós entendemos que Deus não só defendia o seu povo para com os males através da sua guia, mas a sua presença libertava dos males. As coisas aconteciam, mas eles recorriam a Deus e Deus os supria. E eu fico imaginando esse salmo sendo cantado para que o povo não se esquecesse do cuidado, da bondade, da intervenção de Deus. É da mesma forma que nós devemos ter em meio aos nossos problemas. E a lição termina com a pergunta dizendo o seguinte: com Deus ao lado, os crentes não têm nada a temer. Quais são os perigos espirituais que enfrentamos e como aprender a nos apoiar no poder do Senhor para não sucumbir a esses perigos, tão reais para nós quanto foram para o salmista? Ora, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nele estamos seguros. Nele há libertação. A nossa única parte nesse aspecto é confiar nele e acreditar no que ele pode fazer, porque Deus não mudou, ele não muda e não mudará. Todos aqueles que estiverem dispostos a andar ao seu lado terão dele a libertação, a defesa, a certeza de sua guia. E assim estaremos seguros. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por nos defender, obrigado por nos libertar, obrigado por seres o mesmo Deus do passado. Pedimos a Ti, Senhor, que nos guie nesta vida, que nos guie neste mundo e nos faça, Senhor, crer cada vez mais em Ti, mesmo quando a adversidade estiver bem alta. Dá-nos, Senhor, fé suficiente para isso. Perdoa nossos pecados e permanece conosco. Te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.